Para mim, Gustavo, é uma satisfação estar recebendo hoje aqui o meu amigo. Eu digo para quem quiser, é meu amigo antes de tudo, mas aqui estarei entrevistando o pré-candidato ao Senado da República pelo PSL, Antônio José Lira. Seja muito bem-vinda a Jockey FM, a rádio que manda bem, Antônio José Lira. Bom dia, Marcos Melo, bom dia, Gustavo. Um bom dia especial a cada ouvinte da Jockey FM, da 88.1. É um prazer estar aqui. Estou só arrumando aqui sua câmera, porque os nossos telespectadores do Facebook, Antônio José Lira, disseram que você estava muito perto da câmera. Estou aqui perguntar já para o pessoal do Facebook se deu certo. E Antônio José Lira, quero saber de você. Vereador de Teresina, ex-vereador de Teresina. Eu sei que você estava se preparando para voltar ao Parlamento Municipal. Estava aí com as redes sociais ativas, trabalhando muito mais do que vários vereadores que eu conheço. De repente, você deu um cavalo de pau e disse, opa, é aqui, é em 2018 que dá para se eleger? Ao Senado, Antônio José Lira. Onde é que você tirou da cabeça que dá para entrar numa campanha que tem o Wilson Martins, Ciro Nogueira, Robert Rios, Doutor Pessoa e sabe-se lá quem mais com poder econômico e mandato grande, Antônio José Lira? Marcos, é quebrar um tabu e combater uma cultura nociva que tem na sociedade, que a sociedade é vítima, que só pode ser senador da República, por exemplo, quem já foi governador. Que só pode ser senador da República quem é milionário. Para você ser candidato a senador da República, você precisa ser brasileiro, maior de 35 anos, filiado a um partido político, domicílio eleitoral há 1 ano e plenos direitos políticos. Há muito tempo, a gente tem um Senado da República como se fosse uma escada. Como assim, Antônio José Lira, uma escada? É governador ou é milionário. Tem que acabar com isso. O momento nos fez um chamamento. O voto para senador, nesse ano de 2018, depois que for autorizado nas convenções, que chegarem as eleições, vão ter direito a 2. Isso aqui é uma informação que vai ser passado para a opinião pública. A nossa pré-candidatura mostra o quê? Mostra o diferente. É um momento nacional que o povo, Marcos, só quer e deseja 2 pontos. Primeiro, um pré-candidato que tem uma vida limpa, um passado limpo, que não seja lameado por esse câncer que abala o país, que é a corrupção. O segundo ponto, um mandato que venha dar uma esperança e uma garantia de resultados. É isso que o povo busca. A gente tem ouvido muito aí nos bastidores de que você vai fazer uma campanha de contestação aos poderosos. Eu queria saber se realmente é isso e como vai ser, qual a mensagem que o senhor vai levar para o eleitor piauiense de contestação aos poderosos. Combater tudo que eles disseram que iam fazer e nunca fizeram. Gustavo, você é do interior do estado. Você tem um conhecimento muito mais do que aquele que mora na capital com relação aos problemas do interior. Mas hoje a nossa capital tem conhecimento de problemas graves e que os que estão aí não vão ter a credibilidade de assumir compromisso. Quantas vezes aqui o Marco Melo e você noticiam, por exemplo, mortes na BR-135? Quantas pessoas já morreram nessa BR? Quem já foi senador, quem é senador, quem já foi governador, como é que eles vão chegar e vão levar uma esperança se já tiveram oportunidade? Por exemplo, algum pode dizer que está trazendo recursos para a BR-135
E por que não trouxe durante o decorrer de 8 anos? Nós temos, por exemplo, por uma maneira maquiavélica, um abandono ao sul do estado. Por quê? Porque o sul do estado só tem 20% do eleitorado. Nós temos uma produção de grãos com 11 milhões de hectares cultiváveis. Só 900 mil que são hoje explorados. Nós temos uma produção de 3,6 toneladas de grão, que se você fizer uma regra de 3 simples, poderia alcançar 40 milhões de a produção de grãos. E por que não tem essa produção? Por conta do abandono. Falta o quê? Energia e estrada. Os nossos armazéns do sul do estado estão repletos. Se você fizer uma entrevista com o representante da Conab, o produtor não está chegando os grãos. Por quê? Porque não tem como escoar. O frete, Marcos Melo, você sabe muito bem, e você que está nos ouvindo, subiu 300%, porque ninguém vai jogar suas carretas para quebrar os carros. E esses que dizem levar essa esperança, eles não têm a credibilidade. Porque tiveram oportunidade e não fizeram. Mas, Antônio Zé Lira, você está falando aí, por exemplo, do escoamento dos grãos lá no sul do estado, e boa parte do problema não é só energia, é também, mas você falou aí das estradas. O atual governo diz que está precisando desses empréstimos que estão emperrados, de acordo com o governo, por uma questão política, para concluir a Transcerrados, por exemplo. E que não fez isso até agora por conta da crise nacional. Você não avalia que essa culpa não é daqui, é de fora, de não estarmos sendo mais competitivos nisso? Você exatamente está concordando com o meu pensamento. Quem traz recursos, Marco Melo, você sabe muito bem, é o senador. Olha, nós temos 10 deputados federais no Piauí. Nós temos 70 em São Paulo. Nós temos bem aqui no estado do Maranhão quase o dobro do Piauí. Então existe o quê? Existe uma medida de força até desleal. Agora, senadores, são 3 no Piauí, são 3 em São Paulo, são 3 em todos os estados. Então, o senador, ele é forte. Um deputado federal que faz parte de uma bancada aqui, ele tem a força dele, mas ele está no meio de uma bancada de 10, brigando com São Paulo, que é uma bancada de 70. Agora, senador, não. O senador do Piauí tem o mesmo valor do senador de São Paulo. Agora, ele só não tem o valor se ele ficar calado. Mas você está falando... E o que você nota é um grupo de senadores calados. Essa que é a verdade. Não tem aquele que bata na mesa e diz: o Piauí tem uma BR-135 que está morrendo gente e ninguém toma uma providência. O nosso turismo precisa crescer. Não tem um para bater na mesa lá. Antônio Zé Lira, mas peraí, você está dizendo que é o senador que traz recursos. A gente tem uma campanha de Senado, que é a reeleição a campanha de reeleição de Ciro Nogueira, que faz contas de que ele é o senador que na história deste estado mais trouxe recursos para prefeito e para vereador, e para os municípios e para o estado. Como é que você está dizendo que vai contestar o cara que traz mais recursos para o estado e que hoje manda em meio governo federal? A gente tem uma senadora da República, Regina Souza, que é o mandato dela que está em jogo também, que é do partido do governador. Como é que essa senadora não tem força? Como é que você vai contestar isso, Antônio Zé Lira? Eu não vou contestar e nem citar o nome de nenhum senador. Eu vou dar o perfil e a população cabe entender a carapuça que eu vou dizer. Eu vou contestar, sim, uma realidade. Eu quero Qual ver... realidade? A realidade é o seguinte: trazer o recurso e ser concluído. Outra coisa, não é trazer empréstimo para endividar o Estado, não. Porque alguém vai pagar essa conta. Eu quero ver o recurso federal que realmente venha crescer esse Estado sem endividamento. Trazer, por exemplo, ministro aqui para passear
fazer festa, fazer glamour. Eu quero ver resultados. Eu estou tendo informações que existem prefeitos no interior que andam com a pastinha debaixo do braço, fazem as solenidades e depois ninguém vê a conclusão. Eu te pergunto, por que todo esse fervor de ministro aqui, de autoridades aqui, não ocorreu 2 anos atrás? Não ocorreu 3 anos atrás? Não ocorreu no início do governo? Por que essa chuva de autoridade agora? Período eleitoral. Precisamos ter muito cuidado. Período eleitoral. Gustavo Almeida. A gente tem, Antônio José Lira, aqui no Piauí, muitos políticos que entram na campanha confiados na quantidade de prefeitos que o apoiam. Na própria eleição de senador, aqui no Piauí, a gente tem, por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que tem uma grande quantidade de prefeitos. 84 só no partido dele. Filiando prefeitos aí praticamente toda semana. Não lhe assusta a quantidade de prefeitos apoiando os seus adversários? Inclusive, tenho que completar aqui, Antônio Zé Lira. O senador Ciro Nogueira tem 84 prefeitos filiados só ao partido dele. E certamente o prefeito da capital não é seu eleitor, é eleitor dele. Não bate assim uma desproporção nessa campanha, não? Primeiro desafio, eu acho que é o maior desafio que nós vamos ter nessa eleição, Marco Melo, é exatamente tentar passar para a opinião pública que o grande protagonista desse processo, o grande comandante desse processo é o povo. Eu vou tentar passar para a população, e se a população entender, eu acredito que vai dar certo, que a manifestação dela, do que ela quer, coincida com o que ela vai refletir na hora do dia da eleição. Você vê muita gente, por exemplo, dizer que não acredita mais na classe política, que político é ladrão. Mas no momento que o processo, Gustavo, se desenha, acontece, ele é envolvido e termina votando em quem, por exemplo, tem a vida lameada. Durante muito tempo, Marco Melo, eu fui professor de matemática e eu passei a conhecer o aluno. Quando eu falava em prova aberta, que é a prova escrita, a turma morria de medo. Por quê? Porque não tinha estudado. Eu considero esse processo uma prova de múltipla escolha. Aí, quando você dizia que a prova era para marcar o X, a turma toda ficava feliz. Mas o estudante que tinha estudado, ele não tinha medo da prova aberta e tinha muito cuidado da prova de múltipla escolha. Sabe por quê, Marco Melo e Gustavo? Porque ele ia ganhar tempo. Como é que ele ganhava tempo? Respondendo a questão por exclusão. E esse processo, eu quero levar isso para a opinião pública. Você vai fazer uma prova. Primeiro, quem é que você vai tirar do processo? Quem tem a vida lameada pelo câncer da corrupção. Quem é que você vai tirar do processo? Alguém, por exemplo, que acha que a bala que matou Kennedy pode ter, porventura, até um apelo popular, mas pode comprometer a honra do piauiense, do Estado ser debochado numa tribuna de Senado. Nós precisamos de pré-candidatos, Marco Melo, a senadores, pré-candidatos que realmente batam na mesa, lutem por esse Estado. E com relação, só respondendo totalmente a pergunta, se o povo entender que o grande protagonista do processo é ele que divide as opiniões, é ele que soma nesse processo, é ele que vai decidir. Então, quem decide é o povo. O povo não aceita mais o poder econômico decidir a eleição. Por isso que o país está essa roubalheira. Porque quem vai para uma eleição, por exemplo, e gasta, Marcos Melo, 200 milhões numa eleição, podem ter a certeza, é ladrão. Esse dinheiro não é lícito. Esse dinheiro vai, esse dinheiro tem que voltar. Então a opinião pública tem que ficar atenta a isso. Tem que olhar a história de cada candidato. E nós preenchemos. Eu até brinquei. Eu estava num local e eu perguntei, o que é que vocês querem para o Piauí? Um estudante levantou e disse,
um político limpo, de mãos limpas, vida honrada. Eu digo que sou eu. Qual é outra coisa? Um mandato que dê garantia de resultados. Eu digo, pois veja a minha vida, como presidente do Fundo Rural, que eu fui o melhor do país, recebendo o prêmio em Brasília, do ministro Java Passarinho. Veja onde é que o Antônio José Lira andou pela colônia de férias do Iapepe. E veja o Antônio José Lira como vereador da capital por 4 anos, que fez em 4 anos o que não fizeram em 40. E por que você perdeu a eleição? Eu não perdi a eleição. Quem perdeu foi a cidade de deixar de ter uma voz. Eu passei a cobrar uma gestão e no final todo mundo sabe o que foi que ocorreu. Houve uma força-tarefa para calar uma voz que cobrava o prefeito. Só que Deus mostrou esse novo momento. Existe, Marcos Melo e Gustavo, o possível e o impossível. Exatamente de acordo com a pergunta que vocês fizeram. O que é o impossível? É aquilo que mostra fraqueza. Está no coração dos fracos. Existe o possível. É aquele que você acredita, sonha e, principalmente, luta. Quantidade de prefeitos, então, não bota medo no Antônio José Lira. De forma alguma. Sabe como é que vai ser esse processo? Teresina, juntamente com cidades de raio de 160 quilômetros, que recebe a influência, corresponde a 35% do eleitorado. Se tiver uma onda na capital, pode vir o maior dinheiro do mundo, que não reverte o quadro. Antigamente, era muito fácil, Marcos e Gustavo, e você que está em casa, era muito fácil calar uma voz que chamasse atenção. Porque como é que vão combater um pré-candidato como Antônio Zé Lira? Eu nunca fui enrolado em corrupção. Por onde passei, deixei a marca do trabalho, da persistência. Mas antigamente, quando tinha alguém que chamava atenção, se fazia um decreto da censura. Cortava os meios de comunicação. Quem vai ser o grande parceiro daquele que leva a esperança? As redes sociais. Eu vou lhe dar um dado. Eu tenho humildade para dizer que eu não conheço uma cidade, por exemplo, como Fartura do Piauí. Só ouvi falar. Na hora que eu falei do abandono do sul do estado, eu recebo diariamente informações sobre a produção de grãos do sul do estado. Eu recebo sobre a situação das estradas. Por exemplo, vou lhe dar aqui um dado. Se não fosse as redes sociais, já que eu moro na capital e faço política na capital, eu ia saber, por exemplo, daquela esculhambação que foi o abandono da estrada de Dom Inocêncio. Eu soube onde? Através das redes sociais do Política Dinâmica, com o Gustavo. Então, é isso que vai ser a diferença nessa eleição. As redes sociais serão parceiros. Então, se tiver uma onda, o povo entender, Teresina vai mostrar para o interior quem é o pré-candidato Antônio Zé Lira. E o interior, juntamente com Teresina, vão me levar para Brasília. É o momento que requer isso. É a mudança. O povo tem que entender que quem manda numa eleição não é o dinheiro. O que manda na eleição é o seu passado e é um presente de esperança. Eu tenho confiança e não se enganem. Eu não vim para brincadeira. Eu vim numa missão de servir. Um homem que passou 20 anos para ganhar uma eleição em Teresina. Perdi 1, 2, 3, 4, 5. Ganhei na 6ª, na última urna. Fiz um mandato, desculpe os colegas, mais atuante de toda a história da Câmara Municipal. E fui vítima de uma força-tarefa, me tomaram a eleição e pensavam que eu ia para a lama, que eu ia viver chorando. Perdi a eleição num dia, Marcos, e você acompanhou. Verdade. E no dia seguinte eu estava trabalhando. Quando foi de uma hora para outra, Deus, eu notei que me testou. Me colocou numa eleição, uma pré-candidatura ao Senado, que eu acredito que é o voto que seja mais livre. Porque hoje
A corrupção tomou conta do país. Então, vai chegar para o eleitor a oportunidade de um voto, vamos chamar, mais solto, Marcos, mais livre, em que pode não chegar o dinheirão corrupto na mão do eleitor. E eu confio também na justiça eleitoral. Não pode, Marco Melo, a gente ir para um processo eleitoral e o país está passando todo esse mar de lama e a justiça ficar assistindo corrupção, compra de voto, como acontece de maneira descarada nos processos políticos. Por isso que nós estamos, Marcos, por isso que nós estamos, Gustavo, com esse mar de lama na política sem o povo acreditar em ninguém. Eu venho na pré-candidatura que tem como pré-candidato ao governo um homem sério também, o empresário Fábio Sérvio, que é um nome novo, atitudes novas, um homem corajoso, um jovem. Temos como companheiro de chapa do PSL a pré-candidatura do ex-vereador Eliseu Aguiar, um grande nome também. E nós temos um pré-candidato a presidente, o grande Bolsonaro, que trouxe o quê? Vai trazer a esperança de passar a voltar a ter credibilidade do país, um pré-candidato que fala o que sente no coração, que defende uma ideia. É um pré-candidato que está virando a esperança em todo o país. Então, quando o meu nome foi escolhido como pré-candidato, um dos pré-candidatos do presidenciável Bolsonaro, não é para brincar. Faremos uma coligação com o partido com o PROS, que tem nomes honrados, nomes como o empresário Nel, temos como o Major Diego, ou seja, bons nomes que vão formar uma nova esperança no estado do Piauí. Gustavo aqui tá num pé e no outro, diga lá, Gustavo. Não, só antes de você fazer sua pergunta, Marcos, o Zé Lira porque a gente já vai pro intervalo. O Zé Lira citou Fartura do Piauí. Sim. Fartura do Piauí é uma cidadezinha pequena, de menos de 5 mil habitantes, que tem vivido nos últimos 5 anos seríssimos problemas administrativos. Inclusive, na gestão passada, o gestor de lá ficou vários meses sem prestar contas. O Tribunal de Contas determinou uma tomada de contas do município. A Câmara chegou a caçar o prefeito, a Justiça colocou de volta. Para você ver que a esculhambação lá era tão grande que o prefeito nunca pagou os salários do vice-prefeito. Eles romperam no primeiro semestre e o salário de vice nunca foi pago. O vice-prefeito ganhou a eleição em 2016, é hoje o prefeito da cidade, e disse que iria requerer na Justiça todo o acumulado que ele nunca recebeu durante quase 4 anos. De fartura lá não tem nada. Só a ironia. Só a ironia do nome. Pois vamos fazer o seguinte, senhores. A entrevista tá boa. E eu tô achando que ela vai melhorar na volta do intervalo. São 3 minutinhos e a gente volta já já. Porque aqui a gente pergunta e não importa quem está do lado. Tem que responder. São 8 horas e 10 minutos. 3 minutinhos de intervalo. A gente volta já já com Antônio José Lira. E essa metralhadora de entrevista política aqui na sua Joca FM, a rádio que manda bem. Você ligado na Jockey. Você, direto com a política dinâmica. Pois é, são 8 horas e 18 minutos. Estamos voltando aqui com o seu Política Dinâmica, a notícia de verdade. Lembrando você, estamos ao vivo nas redes sociais. Você pode acessar o Facebook, na página oficial do Política Dinâmica. Tá lá, vídeo ao vivo, tem uma tarja vermelha, você bota lá, ao vivo. Você pode compartilhar, curta a nossa página, mande o seu abraço, as suas perguntas pelo nosso chat ao vivo no Facebook. E eu já quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está participando. O Alexandre Nilmar, um abraço aqui, meu amigo, que você está acompanhando a gente ao vivo no Facebook. O Raimundo José, um abraço para você, meu amigo. Vamos já trazer seu candidato ao Senado também aqui, tá bom? O Manel Nel Lopes, né, do Vem Pra Rua, enfim, que é inclusive pré-candidato ao Senado também.
se eu não me engano, pelo PROS. Pelo PROS. Pelo PROS. Tá assistindo a gente, então... Vocês são top, bom dia. Marcos, o prefeito da capital, parece que não anda de carro, pois na frente do shopping está parecendo uma peneira. Antônio José fez uma reportagem de um buraco no terminal do Bela Vista e o buraco já está do mesmo jeito. Cadê o prefeito que não cuida da cidade? Eu acho perigoso, eu estou achando perigoso demais o cara botar a campanha de Senado esse ano, viu, Gustavo? Já lembrando aqui a sua pergunta, na mão de outro político. Ou a campanha vai para o povo, meu amigo, ou política, a classe política, de uma maneira geral, está desgastada. Como é que um político põe na mão de outro político a sua própria eleição? Eu tenho para mim que a eleição desse ano é uma eleição mais do que nunca popular. E eu quero saber de você, Antônio Zé Lira. Você tem essa impressão também? Tenho, Marcos. E sua pergunta é muito pertinente. Quando saiu a pré-candidatura do Antônio José Lira, algumas pessoas se espantavam. Ele ficou doido. Como é que vai enfrentar esses poderosos? E eu sempre dizendo, existe o possível, existe o impossível. Vou lhe dar um exemplo. Você imagina uma pessoa franzina, com a cara sofrida, magrinho, andando pelas ruas do Promorá, pelas ruas do quilômetro 7. Passando todo tipo de dificuldade, 15 anos atrás. Se essa pessoa dissesse naquele tempo para alguém, eu vou vencer, eu estou sofrendo, mas eu vou vencer, eu vou ser vereador de Teresina. Iam dizer que essa figura simples estava doida. Iam jogar a pedra nele, dizendo que ele estava doido. Está aí o exemplo. É presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Jeová Alencar. O possível foi possível para ele porque ele acreditou. Para os outros era impossível. Por quê? Porque o povo tem que entender que ele é o protagonista do processo. As reuniões são feitas, os conchavos são feitos, na calada da noite, nas salas geladas. Ninguém pergunta o povo. Então, se houver a coincidência da opção, da escolha do povo, do lado popular, quem ganha é o povo, Marcos. Nós precisamos discutir nesse processo eleitoral os problemas da capital e do interior. Marco Melo, tu acha que justifica, por exemplo, uma Sim. zona leste de Teresina, uma galeria que já foram feitas 5 licitações e nenhuma foi para frente por conta de corrupção? Tu acha que isso pode continuar? Tu acha que, por exemplo, a galeria do Mucambinho, que há 33 anos é uma galeria a céu aberto, que deu um senador para chegar, brigar por recursos, parece que a turma vai para Brasília e perde a língua. Isso tem que acabar. Tem que ter uma pré-candidatura popular que venha de dentro e das raízes do povo. Você está dizendo que a gente não tem representantes contestadores, é isso? Rapaz, A palavra é contestação para você? É o que se vê. Mas quem contesta governo consegue trazer recursos para o Estado, o Antônio Zé Lira? Marco Melo, Pelo amor de Deus. eu vou lhe dar um exemplo, Marco Melo. Nós temos um prefeito em Teresina que já foi eleito por 4 vezes, que ele teve um mandato do vereador Antônio José Lira, que toda vez que eu ia cobrar, dizia que não tinha dinheiro. Eu ia cobrar, por exemplo, Avenida Manuel Aires Neto, no Parque Sul. Ah, mas não tem dinheiro. Eu digo, são 2 quilômetros, mas não tem dinheiro. Pois faça 500 metros. Alguém tem que começar para alguém terminar. A gestão, ela é impessoal. E dos 400 quilômetros que nós temos em Teresina, se ele negar, ele está faltando com a verdade. 100 dos 400 quilômetros teve a influência da cobrança de um mandato de resultados do vereador Antônio Zé Lira na época. A interligação, por exemplo, da Zona Leste à Zona Norte de Teresina, através de uma obra que, inclusive, nunca terminou, e o asfalto que fizeram já está esburacado, a Josué Moura Santos, foi o Antônio José Lira. A interligação do Vale do Gavião até a Kennedy, Avenida Rocinho de Morada Luna, foi o Antônio Zé Lira.
A Avenida Manuel Aris Neto, no Parque Sul, foi a luta, a garra do vereador Antônio Zé Lira. Isso mostra o passado. Hoje nós temos praticamente um anel de asfalto envolvendo Todos os Santos, Taboca do Pau Ferrado, Sete Ladeiras e toda aquela região no rumo da Estrada de Altos. Nós temos uma cobrança hoje, mesmo sem mandato, cobrando obras como, por exemplo, uma obra parada há quase 3 anos, do povoado Boa Hora. Ontem, nós colocamos no Facebook a estrada, por exemplo, da Santa Luz, que são de 7 quilômetros, passaram 2 anos parados e só fizeram 2 quilômetros, faltam 5. Nós temos que colocar pré-candidaturas, Marco, que primeiro conheçam a capital. Porque se tiver o domínio sobre a capital, os problemas, através das redes sociais, chegam no interior. Porque o problema do interior é o mesmo da capital. Ele quer escola funcionando, ele quer creche funcionando, ele quer unidade básica de saúde. Tem cabimento, por exemplo, se fazem a maior divulgação que vão construir 37 unidades básicas de saúde em Teresina. Mais de 20 estão paradas as obras. Cadê o parlamentar federal? Cadê o senador para bater na mesa? É o que eu digo. São Paulo tem 70 deputados federais. O Piauí tem 10. Mas agora, aí, o senador do Piauí é igual o senador de São Paulo. Mas aí a pessoa diz assim, eu trago o recurso. Aí conferir a obra já não é comigo. Já não é minha responsabilidade. Eu trouxe o recurso. Não existe esse filme, não. Não existe esse filme, não. Eu tenho uma experiência de um mandato de vereador que eu cobrava, eu não botava defeito na gestão. É diferente. Eu cobrava o prefeito Firmino, fiscalizava a obra, é papel do parlamentar. É cobrar e fiscalizar. Quando o prefeito fazia, eu elogiava e elogio. E quando o prefeito não fazia, eu criticava. Eu vou dar um exemplo bem aqui, só um momento aqui. Sim. Morreu um jovem de 26 anos numa galeria na Eugênia Ferraz, na Vila Eugênia Ferraz, na divisa com o Parque Jurema. Eu profetizei. Eu digo, tá faltando uma grade de proteção. Se vier um carro, descer no asfalto, bater do lado esquerdo e for para a direita, vai virar. Foi profetizar, pois aconteceu. Depois disso, eu fiquei cobrando, de manhã, de tarde, de noite. Passaram 90 dias. Quando foi ontem, eu procurei o superintendente, vereador Evandro Ide. E eu disse, vereador, vai ou não vai ser feito? Ele disse, eu ia lhe procurar, Antônio Zé Lira. O superintendente falou, a grade de proteção vai ser colocada depois de amanhã. Quando eu tive na Noé Mendes, fiz do mesmo jeito. Quando foram construir a UPA do Renascença, Marcos Melo, tinha um bueiro embaixo. Tiraram o bueiro e desviaram para o Monte Oreb. Sabe o que foi que aconteceu? Alagou tudo. Tem um empresário lá que paga 14 mil de IPTU. Todos os postos dele, os inquilinos entregaram, porque foi alagado. Culpada do poder público. Então, o parlamentar, ele tem que andar, ele tem que acompanhar. Marco Melo, a gente está acostumado a eleger senador que passa 8 anos, o povo só vê ele na televisão na época da eleição. Precisamos escolher pessoas populares, que é visto no mercado, que é cobrado no centro de Teresina, que tem que andar pelo interior. Mas isso, esse pessoal... É uma mudança que vai acontecer. Mas eu tô vendo nas redes sociais, esse pessoal tá indo para os mercados, o Antônio Zé Lira. Estão comendo até cachorro-quente no supermercado, nos mercados municipais. Estão indo porque é período eleitoral, Marcos Melo. Nós temos que ter uma escolha através do lado popular. Eu quero saber Nós temos que quebrar tabus. Vem cá, se tá essa esculhambação e não tá dando certo, nós temos que parar com essa história, quebrar culturas nocivas. Por que só pode ser senador quem já foi governador? Por que só pode ser senador quem tem rios de dinheiro para gastar? Quer dizer que toda uma sociedade fica excluída de um processo? Está errado, rapaz. Antônio Zé Lira, você está dizendo que é novidade e que é para acabar com a cultura de que tem que ser milionário para ser senador ou que tem que ser ex-governador. A gente tem um senador, é o Mano Ferrer. Ele não foi governador. Foi prefeito de Teresina.
Inclusive foi eleito, não estava nem no mandato. A gente tem lá a senadora Regina Souza, ex-quebradeira de coco bancária. Não tem, que a gente saiba, grande patrimônio. Você está dizendo que é novo. Aí você tem um irmão que é deputado federal, Átila Lira, não sei quantos mandatos aí. Isso não dá confusão na cabeça do eleitor, não? Ah, então porque ele é deputado federal, eu vou estar afastado do processo? Eu tenho uma honra de ser irmão dele. Eu não posso ser afastado do processo porque eu tenho um irmão deputado federal. Mas pergunte ao próprio deputado federal Átila Lira, meu irmão, que eu gosto, eu amo meu irmão, eu gosto da minha família, como todo mundo tem que entender que a família é a maior instituição da humanidade. Agora pergunte ele se eu já baixei a cabeça para ele. Se eu não já combati quando eu achava que ele estava equivocado em algum ponto. É o meu jeito. Eu não acredito que quem conhece o Antônio Zé Lira duvide que eu não sacudo aquele Senado. Se eu não mostro para todo o estado do Piauí e todo o nosso país do Brasil que o Piauí vai se orgulhar de um senador. Ninguém duvide, eu não acredito que eu não traga recurso para o estado do Piauí. Marco Melo, se Deus e o povo me der essa oportunidade, o piauiense, onde ele andar no país, vão parar ele. Você é do Piauí? É. Vocês têm um senador que orgulha o eleitor. Porque eu estou na política por missão. Eu não estou na política por dinheiro. Eu nunca tive meu nome lameado. Eu tenho uma história de luta. Eu tenho uma coisa que é fundamental na vida, modesta parte falando, é a coragem. E sou à vontade. Eu tenho a força do querer. Um cidadão que tem a persistência de tentar há 20 anos ser vereador em Teresina e teve essa fatalidade de perder o mandato e não foi pro fundo do poço, foi trabalhar. Marco Melo, sabe o que foi que eu fiz ontem, 6 horas da manhã? O quê? Plantei 10 pés de jaca. Ah, tinha que ser de jaca. De jaca, sabe por quê? Por quê? Porque só planta pé de jaca quem tem a esperança de colher. Porque todo mundo quer comprar só o quê? Pé de limão enxertado. Porque com 2 anos, 1 ano tá dando. Tem uns que já dá quando você compra. Mas não tem a paciência e a persistência de plantar um pé de jaca. Por quê? Porque tem uns que não acreditam nem que vão comer. Porque são 20, 25 anos quando não é enxertado. Eu plantei 10 pés de jaca. Aquilo foi um lado simbólico, sabe para quê? Que eu estava plantando a esperança. A esperança. Marco Melo, Gustavo e você que está em casa. Eu estou indo para esse processo que não tenha dúvidas. Eu vim para ficar na história política do estado do Piauí. Eu estou tomado todo o meu corpo na confiança em Deus, na fé e no povo do estado do Piauí. Eu acredito que vai ser a eleição que mais vai surpreender, porque o povo não aceita o processo que está aí. O índice de rejeição aos que estão aí é de impressionar, e eles estão com medo. Quando a nossa pré-candidatura saiu, muita gente pensando que eu ia ser de aluguel, que eu vinha fazer uma campanha batendo. Eu venho para discutir uma campanha de propostas. Eu quero uma campanha propositiva. Eu quero o debate. Eu quero chegar para cada representante e dizer: se você está dizendo que vai fazer a BR-135, por que você não fez em 8 anos? Eu quero chegar para um candidato e dizer: você está dizendo que vai fazer, por que você não fez no seu governo? Se um que tem apelo popular vai contar história, eu digo: você vai para o Senado para fazer os outros sorrirem, para o Piauí ser deboche nacional mais do que já foi, não tem uma notícia boa sobre o Piauí, só tem deboche. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós não podemos mandar representantes que nos envergonhem. Manchetes de jornais, capa de revista, porque nós temos pré-candidaturas aí de todo tipo. Nós temos capa de revista, nós temos... Por exemplo, quando você pensa em algumas pré-candidaturas que estão aí, você já sabe o que ele vai dizer. O povo, Gustavo, o povo, Marco Melo, está precisando
é de uma chama de esperança. É alguém que você olha e diz, esse aí eu acredito. Porque tem as mãos limpas, tem um passado de luta, de honra e, acima de tudo, de prestação de serviço. Porque Gustavo, não adianta dizer que é só o novo, não. Porque para o cara ficar conhecido, pode ir lá pro DR e botar a melancia na cabeça. Não é só o novo. O povo quer ver resultados. Eu quero saber dessas propostas já, mas tem a pergunta do Gustavo Almeida. Antônio Zé Lira, ao longo da entrevista, você tem feito aí reiteradas críticas à atuação de senadores da bancada federal do Piauí como um todo. Mas a gente tem, por exemplo, eu até publiquei ontem no Política Dinâmica, uma foto onde o deputado federal Heráclito Fortes e o senador Ciro Nogueira, que se dizem hoje os dois políticos piauienses mais influentes a nível nacional, colados no presidente Temer, numa foto durante o evento lá em que ele sancionou a criação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Essa influência, então, não está valendo nada na visão do senhor? Valer, vale. Mas eu pergunto para você que está em casa, por que todo esse glamour? Por que toda essa divulgação não ocorreu durante 8 anos de mandato? Eu tenho 57 anos, Gustavo. Bota 8 anos, que é o mandato de senador. São 65. Eu tenho um filho, quero um Piauí para o meu filho, para o seu filho. Eu tenho um filho de 20 anos. Com 8 anos, ele vai ter 28. Quando você escolhe um senador, você vai dar a procuração que ele vai te representar por 8 anos. O que é que acontece? Você elege esses grandões, você elege um que não vem do povo, o que não vem da massa. Sabe o que é que acontece? Você não vê ele mais nem em televisão. Você já viu um senador da República, nos últimos tempos no estado do Piauí, batendo na mesa no Senado, dizendo respeite o Piauí, vamos melhorar as estradas? Você sabe quantas unidades de saúde do estado do Piauí, unidades básicas de saúde, que estão sendo fechadas, sabe quanto? 256. Sabe por quê? Porque o recurso federal veio, umas obras ficaram paradas, outras não deram continuidade. Sabe por quê? Porque jogaram a conta nos municípios. Cadê o senador para chegar e dizer, o senhor, presidente, vai mandar para o Piauí a unidade básica de saúde? Vai. E como é que nós vamos manter isso? Cadê o custeio? Cadê o custeio? Como é que um prefeito de uma cidade pequena, que já tem todo tipo de dificuldade, como é que ele vai ter condição de ainda arrumar a conta para ele pagar? Então, na hora, se coloca uma unidade básica de saúde, tem a festa, ilude o povo e deixa o povo do interior lascado, sem a menor condição. Tá. Só um minutinho. Sim. Então, você vê algum senador, você imagina, rapaz, pense um pouquinho, esse Antônio José Lira lá na tribuna do Senado. Rapaz, eu faço é sacudir esse Brasil. Mas, Antônio Zé Lira, você está dizendo aí que tem que alguém bater na mesa, tem que trazer recurso, e que não pode ser dinheiro emprestado. E como é que vem esse dinheiro? Me dá um exemplo concreto. O que é que passa pela sua cabeça quando você acredita que vai ser senador, vai chegar lá, seja quem for o presidente, Temer, Bolsonaro, Alckmin, seja lá quem for, Lula, não sei, não interessa quem é o presidente. O que é que o Antônio Zé Lira chega lá no Senado e diz, eu quero isso e desse jeito? Quem não chora não mama. Quem não chora não mama. Eu volto às culturas nocivas. Qual a cultura que tem com relação a representante federal? Rapaz, quando o cara chega lá, fica calado. Calado por quê? Se não vão cortar minha língua. Vou te dar um exemplo prático na vida. Tu deve 10 mil. Tu só tem 5. Tu vai pagar quem? Quem mais te cobrar. Não é não? Tu vai tirar logo para não pagar o irmão. Os cunhados. Não é assim? É a vida. Agora tu vai deixar de pagar o quitandeiro? Que tu tem que passar na frente da quitanda e ele ainda te aponta?
É a realidade. Você tem que peitar o presidente para você ser respeitado. Não é com xingamentos. É dizer, o Piauí... Você já viu alguma vez na história da política alguém chegar e dizer assim, o voto de senador, o mandato de senador do Piauí é igual ao São Paulo. Você já viu algum senador chegar e dizer, vocês que são de São Paulo não são melhores do que o Piauí, não. O meu voto é igual ao seu. O Piauí tem 3 senadores, São Paulo tem. Por que o Rio de Janeiro é melhor do que o Piauí? Com relação a deputado federal, não, eu não falo isso. Por quê? Porque o Piauí tem 10, São Paulo tem 70. Agora, você já viu algum senador do Piauí ir por rumo de um senador de São Paulo? Mas os de São Paulo, do sul do país, são tratados de um jeito e do Piauí são de outro. Por quê? Porque já tem aquele complexo que é inferior. Nós temos que tirar isso. Tem que tirar esse complexo de inferioridade. Você está falando de uma política até num tom mais agressivo, peitar. A política que se faz hoje, pelo menos a propaganda que se faz da política que dá resultado, é aquela da influência, de ser amigo, de pedir com jeitinho, de trocar favores. Não dá mais resultado desse jeito, não. Marco Melo. O Gustavo mesmo estava falando aqui de uma foto. O pessoal querendo estar ali, sair do lado da costelinha do Michel Temer. Aí o presidente manda um benefício a mais, manda 40 milhões para a saúde, manda não sei quantos mil para o hospital. E vai fazendo assim, você acha que peitando, batendo a mão na mesa, um governo federal vai dizer assim, ele bateu na mesa, eu vou entregar aqui um monte de recursos para o Piauí. É desse jeito? Te dar um dado. Eu tenho que falar com minha experiência. Tudo que o Antônio José Lira, eu digo tudo, e faço até justiça ao prefeito Terezinha, tudo que eu sonhei e tudo que eu cobrei, eu consegui com o prefeito Firmino Filho. E digo mais, tudo que eu cobrei, ele não ia fazer nada se eu não tivesse cobrado. Porque ele nunca tinha visto, na história dele, de 3 vezes como prefeito, e essa era a 4ª, na vida dele, ele nunca tinha tido um vereador para cobrar ele. Eu não era oposição para ser do contra, e eu não era situação para ser agachado, subserviente. É meu jeito. Eu era do diocesano, Marcos. Vou te contar uma história aqui para o nosso ouvinte. Eu era jogador de futebol. E eu estava suado, fedendo mato, que é macaco, depois de um jogo, e tinha lá 2 padres. O padre Ângelo era um padre muito agradável. Ele dava um beijo no rosto da gente com um sinal de amor e de afeto. Aí tinha um padre lá, padre Luciano, bruto igual um jumento. Os meninos já ficavam traumatizados com medo desse padre. Um dia ele pegou pelas minhas orelhas e saiu puxando porque eu estava suado. Quando ele deu o sopro, eu dei uma mordida no dedo dele. Sabe o que é que representou aquilo? Sabe o que é que representou? Que o Antônio José Lira, mesmo criança, indo para a adolescência, eu era criança, eu já dizia que eu não aceitava o errado. Eu já estava prevendo, profetizando, que as leis iam mudar, que um padre não podia pegar a sua orelha e sair puxando. Então é meu jeito desde novinho. Eu fui jogar num campo de futebol, Marcos, lá do Beck, no Morro da Esperança, que de uma maneira antigamente chamava Morro do Urubu, que hoje é o simpático bairro Morro da Esperança, e lá tinha um cara grandão, que já tinha batido em todo mundo. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim e disse, eu cismei com tua cara. E eu digo, como é que eu vou fazer com esse cara que ele vai me encher de porrada? Quando ele veio no meu rumo, eu digo, rapaz, eu não quero briga, não. Quando ele deu sopa, eu peguei a serragem e joguei nos olhos dele. E o homem ficou anulado. Então você tem que ter a capacidade de reagir. Nós temos que tirar o complexo de inferioridade, porque eu sou senador do Piauí, não vou enfrentar um senador de São Paulo. Enfrenta, rapaz. É a partir dele que tu vai chamar a atenção do presidente. Imagina um senador chegasse e dissesse, a região de Dom Inocêncio, a obra está parada, presidente. E jogasse na TV Senado. Presidente nenhum aguenta uma TV Senado. Marco Melo,
na Câmara Municipal, não tinha TV Câmara. Agora que o presidente Jeová Alencar começou esse processo de fazer a TV Câmara. Prefeito não aguenta um vereador combatente no coro dele. Governador do estado não aguenta um deputado estadual no coro dele. Presidente da República não aguenta um pronunciamento pesado na tribuna do Senado. Agora, o que é que acontece? Chegam lá, ficam tudo hipnotizado, um já tem complexo de inferioridade, um já tem audácia na sabedoria, por isso que tá as esculhambações, estão a denúncia, e o povo é o protagonista do processo. O cara chegou para mim e disse, Antônio José Lira, e se tu, o que é que tu espera desse processo? Eu digo, rapaz, eu vou te dizer uma coisa. Eu tô nesse processo para levar a esperança do povo do Piauí. Eu não tô, por exemplo, num processo, Marcos. Eu não tô num processo, por exemplo, para ir atrás de fora privilegiado. Se eu ganhar a eleição, ganhou o Estado. Se eu perder a eleição, eu vou de cabeça erguida para casa e não tenho medo de ser preso no dia seguinte. Receber a visita dos homens de preto. Porque os homens de preto, quando chegam na tua casa, eles não deixam tu tirar a barba. Eles só deixam, no máximo, tu pegar o pijama e botar a calça. Então, é essa a diferença. É fazer uma pré-campanha, no momento que a Justiça Eleitoral permitir uma grande campanha, com as mãos limpas, com o passado limpo e, principalmente, com a chama da esperança do povo olhar para ti e dizer, eu vou dar a procuração para esse Antônio José Lira sacudir aquele Senado da República. Eu duvido, chega, eu estou pulando aqui, eu duvido se no meu primeiro pronunciamento o Brasil não vai me parar em qualquer estado, pode ser Minas Gerais, qualquer um, de olhar e dizer, eita, senador macho, aquele Antônio José Lira. Agora o Piauí vai para frente. Não esse complexo de inferioridade que tem. Ah, porque eu sou do Piauí, não prestigiam a gente. Não prestigia porque quem não chora não mama. Vê tudo calado, parece que cortaram a língua. Tem uns que se entrosam muito. Quem vai responder é o tempo. Agora o povo também não pode dizer, quando passar a eleição, teve a oportunidade, não pode também chegar e dizer, eu não voto em político, porque político tudo é ladrão. Pois 2018 é a oportunidade de você tirar os ladrões ou permanecer quem você acha que executou bem um papel. Porque também a gente não pode ficar naquela de dizer que todo mundo não presta. Tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Nem dá. Você vai fazer a prova de múltipla escolha. Você já vai eliminar quem? Vamos ver bem aqui nessa prova quem foi envolvido em corrupção. Esse foi. Vamos tirar. Aí já tirou um tempo, uns. Vamos ver. Rapaz, esse aqui o povo gosta muito dele, rapaz. É muito apelo popular. Vou imaginar ele lá no Senado. Ih, rapaz, vão mangar do Piauí. Ah, mas tem esse aqui. Tenho certeza que o meu nome vai estar entre esses. O nome de credibilidade. O que nós precisamos tirar é esse pensamento, porque o Antônio José Lira é um pré-candidato que não tem o dinheiro, já está derrotado. Derrotado por quê? Que quem elege é o povo, Gustavo. É isso que o povo tem que entender. Tem gente que chega pra gente e já diz, rapaz, tu vai fazer o que nisso? Olha a esperança. Se tiver uma onda na capital. Um cidadão me parou, eu fui ao velório da minha grande Alaide, lá do Pedro Alcântara. Eu fui ao enterro. Eu fui lá. Mais uma Quando vez eu cheguei aqui, lá, um abraço Marco à família do nosso amigo Pedro O Alcântara. cara de Castelo disse que tinha visto uma entrevista minha na televisão. E disse, eu não tinha me decidido, pois eu vou estar com você. Eu digo, obrigado. Ele disse, como é que eu lhe ajudo? Eu lhe espero em Castelo. Eu disse, quando é que você vai em Castelo? Eu digo, eu vou se o povo me chamar. E quando é que o povo vai lhe chamar? Eu digo, quando tiver a onda na capital. Tem que ter a força do bem, a onda do bem na capital para me chamar no interior. Ele disse, mas como é que eu posso lhe ajudar? Peguei o celular dele e disse, qual é teu WhatsApp? Ele disse, tal. Pois eu vou pegar teu WhatsApp. Sabe como é que você me ajuda? Ele disse, como? Tudo que eu passar para você, passe para os grupos de Castelo do Piauí. Porque a rede social, as redes sociais, serão o grande parceiro daqueles pré-candidatos
que não tem a bala, não tem o dinheiro. Como também, Marco Melo, Sim. as redes sociais serão adversária daqueles que têm a vida lameada pela corrupção. Gustavo Almeida. Em termos do partido, Antônio Zé Lira, o seu partido PSL, que você se filiou recentemente, qual a estrutura de chapa majoritária que o partido lhe oferece? Primeiro, sua pergunta é muito boa, mas é um fator que eu não estou preocupado. Eu vou dizer por quê. Pode aparecer um absurdo. Eu tenho o meu carro, eu tenho dinheiro para a gasolina dele, e ontem eu brincando com o vereador Luiz André, de Teresina, que tenho ele como meu sobrinho, ele chegou e disse, eu quero lhe dar uma ajuda para a campanha, nessa pré-campanha. Como é que eu lhe ajudo? E eu brinquei de uma maneira simbólica. Me deu um tênis. Aí o meu irmão estava do lado, o Evaldo Lira, e disse, mas o tênis eu já vou dar. Brincou. Então são 2 tênis. Pode aparecer um absurdo. E serão também, repito, as redes sociais. Olha, eu estou dando aqui a 3ª entrevista. A 3ª. Dei uma na televisão e 2 no sistema de rádio. Todo o Piauí já quer saber. Ontem eu encontrei com o vereador Dudu, que é meu amigo pessoal, Sim. e ele me deu um depoimento. Ele disse que tem uma cidade perto de Pico chamada Geminiano. 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 Próximo a Sim. Pico. Ligaram pro Dudu. Pode perguntar ao vereador. E disse, quem é um tal de Antônio José Lira? Isso na 3ª entrevista. Sabe por quê? Se você conversar com alguém, por exemplo, tanto do Sul como do Norte, eles estão sem esperança. Eu recebo contatos, informações de pessoas ligadas ao sul do estado, quando eles dizem, nós não acreditamos mais em ninguém. Olha, eu tive no nosso turismo, que não se faz turismo sem turista, na cidade de Luiz Correia. Quebrou um muro de arrimo lá, um prefeito, e diga aqui o nome de Nomiquim, que representa uma cidade do nosso turismo, foi lá e disse que não vai fazer não. Porque a União não permitia. Os proprietários de bares, restaurantes, ali no Coqueiro, que o erro é erro de gestão, foram nele e disseram, nós queremos colaborar, vamos rachar a conta. Não, não pode por causa da União. Foram na União, a União autorizou. Ele jogou a conta para o governo do estado. Sabe qual é o final lá? Todas as edificações estão ameaçadas na cidade de Luiz Correia, na área do Coqueiro. Por quê? Porque a chuva está vindo e o mar está entrando. Uma obra simples. É só um batente. O que é que eu quero dizer com isso? É a falta de compromisso. E o povo não aguenta mais isso. Ou o gestor entende que o país está mudando, mesmo às vezes a gente tendo um Supremo que tem como função cumprir a Constituição e às vezes ele faz 2 pesos e 2 medidas, mas o país está mudando. Você já viu alguns aí que ditos grandões sendo presos? Hoje, meu amigo, quem faz coisa errada com a tecnologia que nós temos, os homens de preto podem bater na tua porta às 6 horas da manhã. Então você tem que fazer uma política diferente. Agora, o povo tem que entender que não tem nenhum político jabuti. O que entrar aí para senador, quem botou foi o povo. Depois não reclame. Não chame alguém de corrupto e depois termine sendo envolvido. O dinheirão chega, vamos votar no homem e depois dizer que está arrependido, porque não adianta, meu amigo. Depois de 8 anos, Miau Nicolau, pega a tua idade e bota 8 anos na frente e tu vai ver a responsabilidade que tu tem de abrir tua carteira, pegar teu título e depositar confiança e a procuração em alguém em 8 anos da tua vida. Eu tenho 57. Quando eu for votar para o Senado, permitido pela Justiça Eleitoral, eu sei que eu vou votar, sabendo que eu vou sair dessa procuração que eu estou assinando com 65 anos. Ou seja, já descendo a ladeira tranquilo. Antônio José Lira, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu quero destinar a você mais alguns momentos
para que você possa se despedir da nossa audiência. E eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Certamente a primeira, mas não a última entrevista, claro, daqui para as eleições. Então, por favor, não sei se o Gustavo tinha alguma última pergunta, mas está dizendo aqui que não, que está satisfeito com a sua entrevista de hoje. Mas eu quero desejar a você aqui e destinar a você mais alguns momentos para que você possa se despedir da audiência da Jockey FM e do Política Dinâmica. Primeiro, Marcos Melo, dizer que eu acredito no sonho. Eu acredito no destino. Vou lhe dar um dado aqui. Quando eu tive aquela fatalidade, que estavam com pena de mim, porque eu tinha perdido o mandato, e na verdade eu que estava com pena de Teresina, eu acredito muito no destino. Tu sabe qual foi a primeira pessoa que eu vi na rua? Acabou de chegar, foi o Kassab. Nosso amigo Antônio Carlos Kassab. Você sabia disso, Kassab? Você foi a primeira pessoa que eu tive o contato quando eu perdi a eleição. E quando eu vejo ele entrando, sabe o que é que eu acredito? Que existe, sim, o recomeço. Hoje eu estou firme, estou nessa pré-candidatura que se Teresina, o interior e o Estado, e acima de tudo Deus, me der essa oportunidade, o Estado do Piauí, você pode ter certeza que essa TV Senado, esse balcão do Senado, o balcão da esperança para mim, o Piauí vai ter orgulho, você pode ter certeza. E você tem que entender que o grande protagonista desse processo é o povo. Não vá fazer a escolha errada e depois ficar em mesa de bar arrependido. Político não é jabuti. Ele tá lá, não treparam ele não. Quem colocou foi o povo. Então eu queria agradecer a você, Marcos, a você, Gustavo, dizer que as redes sociais, mais uma vez, terão um papel fundamental, está aqui a prova. Se não fosse a rede social, eu não sabia da estrada de Dom Inocêncio, que nunca terminaram, através do Gustavo. Quando eu olho para ti, Gustavo, só lembro de Dom Inocêncio. E lembro até de um tio meu, parente, chamado Padre Lira. Grande figura. Que foi o pai da educação lá de Dom Inocêncio. Muito obrigado e nunca pare de sonhar. E lembrando, o impossível está no coração dos fracos. O possível está no coração daqueles que lutam, que sonham e, principalmente, acreditam. Antônio José Lira, esse é Antônio José Lira, ex-vereador de Teresina, agora pré-candidato ao Senado, firme e forte pelo PSL, é o partido do Bolsonaro, é o partido do Fábio Sérvio, e certamente alguém que vai movimentar a campanha, abalar as estruturas dessa campanha de 2018 aqui no Piauí. Acesse politicadinamica.com. Você também encontra a gente no Facebook diariamente, das 7 às 9 da manhã, na Jockey FM, a rádio que manda bem, com o programa Política Dinâmica, a notícia de verdade. Tem o link lá para você assistir ao vivo, então curta a nossa página, ative as notificações e fique por dentro de tudo nos bastidores da política do Piauí.